Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, como vão vocês? Tudo bem? Como é que vocês estão? Arrumando a minha câmera aqui. Como é que vocês estão nessa nova aula deste domingo? Espero que vocês estejam bem, que o Senhor abençoe cada um de vocês, sua família. Hoje, na aula número 14 de hoje, nós vamos falar a respeito da decisão de Deus de mandar o dilúvio e de fato da destruição da humanidade, né? Como é que Deus revela isso a Noé, ou anuncia isso a Noé, e quais são os desdobramentos de tudo isso. E na próxima aula vamos entrar no capítulo 7, de fato, no dilúvio, de como tudo aconteceu. Há algumas coisas nesta aula, né? Eu vou tentar dar o máximo de informações possíveis, mas há muita informação a ser pesquisada. Então, se você deseja ou tem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa, não deixe de falar com a gente, não deixe de perguntar, não deixe de falar. Na medida do possível que eu souber, eu vou conseguir responder para vocês. Se não souber, eu pesquiso e vejo qual a melhor alternativa para que a gente de fato consiga ser instruído na palavra do Senhor em todas as coisas. Amém? Antes de mais nada, hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 6, versículo 9 até o 22. Então, Gênesis capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 22, ok? Antes de mais nada, feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar, colocar esse tempo na presença do Senhor, para que de fato Ele possa falar conosco nesse tempo, amém? Senhor Jesus, obrigado, porque esse tempo foi preparado pelo Senhor para as nossas vidas, para o nosso coração. O Senhor continue nos alimentando através da Tua palavra, e em nome de Jesus que tudo isso seja para honra, glória, louvor do Teu nome, Senhor. Que todas as coisas, Senhor, possam se silenciar na nossa mente, que a nossa mente possa ser levada cativa ao trono da Tua graça, para que o Senhor consiga, através da Tua palavra, nos ensinar aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Pai, que eu só seja apenas o canal e que o Senhor fale com os meus irmãos, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler então aqui todo o texto, capítulo 6 de Gênesis, versículo 9 ao 22, diz assim: São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou então 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam se corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo você a fará. O seu comprimento será de 130 metros e a largura de 22, a altura de 13 metros. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral. Faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Verso 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca. Você, seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão até você, para que sejam conservados vivos.
Leve com você todo tipo de comida. Armazene-a com você. Isso te será para alimento para você e para eles. Foi então que Noé o fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Bom, essa narrativa ela trata, né, da destruição do mundo através do dilúvio. Então, relatos como este existem em várias sociedades de várias civilizações do mundo afora, né? Há diversos relatos a respeito do dilúvio e o que precisamos entender é que muitas coisas podem ser somadas a este relato por povos que não temem a Deus, distorcendo algumas coisas, por isso que gera muitas vezes as dúvidas de que tudo isso foi inspirado, a Bíblia foi inspirada em um conto de outra civilização, uma fábula e não são fatos históricos de verdade, né? O que aconteceu naquele tempo de fato foi relatado historicamente, há uma certeza de vários registros quanto à realização deste evento, quanto a que de fato aconteceu, né? A mais famosa desses relatos que a gente conhece como relatando e falando sobre o dilúvio é um relato que se compara e que é mais parecido com esse relato bíblico que nós acabamos de ler. Se chama a Epopeia de Gilgamesh, né? Você já deve ter ouvido, é uma obra antiga, muito histórica, muito difundida, né? Que foi escrita há cerca de 1600 anos antes de Cristo na Babilônia, ou seja, praticamente no mesmo período quando Gênesis foi escrito, onde a escrita já era dominada, né, por todos os seres humanos, né? Então essa epopeia ela narra que os deuses do mundo, né, que formaram o mundo, essa epopeia de Gilgamesh, eles se reuniram e resolveram então destruir a humanidade através de um dilúvio, através de água, né? Por alguns motivos, né? Primeiro que a humanidade havia se espalhado demais sobre a Terra. Eles eram muitos, né? Então tinha muita gente sobre a Terra e os deuses não estavam se agradando disso, né? E a segunda coisa é porque, por serem muitos, eles faziam muito barulho e os deuses se incomodavam com tanto barulho e não conseguiam conviver. Por isso, para o bem-estar destes deuses, então, eles decidem acabar com a humanidade. Então, esse é o ponto central aqui, né, dessa epopeia de Gilgamesh. E aí, todos os deuses, então, concordam em destruir a Terra e destruir os seres humanos por esses motivos, né, pífeis, segundo o nosso olhar aqui, segundo o meu olhar propriamente dito, né? Então, todos os deuses concordam, menos um deles, né? Que ele avisou um dos seus adoradores para que se preparar para aquilo que haveria de vir, ou seja, haveria uma grande tormenta de águas, e ele precisava construir um caixote, um barco, alguma coisa nesse sentido. E então, e foi isso que ele fez, construiu um caixote quadrado, se colocou no meio dele, junto com a sua família e junto com seus animais, e se salvou daquilo tudo, né? Passado, então, essa tragédia, essa intenção dos deuses, segundo Gilgamesh, né, segundo o conto, de destruir toda a humanidade, eles viram que sobrou, né, uma pessoa. Então as águas cessaram e esse rapaz, esse homem, né, ele tem um nome, eu não me atentei ao nome dele aqui, não é tão importante nesse sentido, né? Mas esse homem ele começa a oferecer então sacrifícios aos deuses, ele alegra os deuses que prometem a ele então vida eterna.
Mas ao mesmo tempo, os deuses ficaram surpresos, porque uma pessoa havia se salvado, né? Então, para controlar esse barulho a qual os deuses estavam tão incomodados a respeito da raça humana, né? E de tanto que eles se multiplicaram, então, eles implantaram, eles resolveram e criaram o aborto e a infertilidade para garantir, então, que eles não se multiplicassem muito e que eles não tivessem tantos filhos assim, já que não foi possível garantir a destruição de toda a humanidade, né? Em resumo, é essa a história do conto, né, de Gilgamesh, que relata essa intenção dos deuses de destruir a raça humana através de um dilúvio. Ela tem algumas semelhanças, e ela é a mais semelhante com o relato bíblico, né? Mas ela é apenas uma delas, né? Uma dessas versões que estão espalhadas em muitas civilizações mundo afora, naquele mundo antigo, relatando que de fato houve um grande dilúvio, um grande mar de águas que invadiu as terras e exterminou boa parte de toda a vida ali presente, né? O ponto é que comprova de fato que houve realmente o dilúvio de grandes proporções no mundo antigo, onde apenas uma família havia se salvado neste barco, né? Independente se seja num caixote ou numa arca construída por Deus, há relatos que confirmam tudo isso. Mas qual é a explicação de fato para isso, né? Bom, os descendentes de Noé foram reproduzindo e adaptando esta história que foi passada por Moisés, que eles vivenciaram naquele momento, e conforme a humanidade foi se afastando da presença de Deus, eles criaram deuses para si. Nós vemos que isso sempre foi um problema para o povo de Deus, combater a idolatria, e conforme este povo foi amaldiçoado e decidiu não seguir mais os preceitos de Deus, então, da mesma forma, com esse afastamento, eles criaram deuses para adorar a si, né? E colocaram a responsabilidade desses deuses como responsáveis por este dilúvio e foram acrescentando informações além daquelas a qual Noé havia passado para os seus filhos e seus descendentes que se desviaram da presença do Senhor, né? Conforme eles criavam as civilizações, então essas histórias iam passando de pai para filho em lugares diferentes da terra, né? Mas a real história ela foi preservada, né? E está aqui em Gênesis capítulo 6, de verso 9 a 22, e esta é a real história a qual nós cremos que aconteceu como cristãos, de que Deus, o Criador de todas as coisas, por ver que a iniquidade havia se espalhado em toda a terra, decidiu então exterminar. Ele viu que as gerações, as genealogias, os descendentes da mulher e da serpente haviam então, na aula passada nós vimos isso, haviam se misturado e ali não havia mais com clareza uma linhagem santa. Ou seja, que linhagem é essa? Aquela que Deus prometeu que viria, né? Então aquele descendente que pisaria a cabeça da serpente, né? Cuja a descendência era a linhagem da esperança, a linhagem da mulher, com origem lá em Adão, conforme nós vimos em Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o proto-evangelho, né? Que nós sabemos depois que este herdeiro, este homem nascido da mulher seria Cristo, então ele proporciona esse direito, essa aliança que nós temos com ele através do seu sangue, através da tua morte, através do teu sacrifício, né? Então Deus preservou a história através de Sem, que era o descendente aqui de Noé, que
prosseguiu a linhagem temente a Deus. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Que então, logo depois daria origem ao povo israelita, algum tempo depois. Então isso foi preservado pela linhagem de Sem até chegar a Moisés e ele então registrar isso em 1600 anos antes de Cristo, aproximadamente, um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais de tempo, ok? O texto então, ele começa de fato ali no verso 9, apresentando quem é Noé, o protagonista dessa história, aquele que vai estar à frente de todo esse relato, aquele que vai proporcionar ao povo a oportunidade de se arrepender. E muitas vezes, de fato, o povo acaba não lhe dando ouvidos. Então, o texto começa ali no verso 9. São estas as gerações de Noé. Aqui nós temos a terceira genealogia da Bíblia Sagrada, né? Terceira vez em que a genealogia ela é implantada, ela é falada aqui a respeito de descendência, de fato, na palavra de Deus, né? A primeira dela foi com Caim, né? A descendência de Caim, depois, sucessivamente, vem a descendência de Adão a partir de 7, e aí sim aqui, a terceira vez que isso é citado, a palavra de Deus nos fala que Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Então essa é a genealogia, essa é a estrutura familiar de Noé. Noé, então, aqui Deus começa a falar a respeito do caráter, ainda no verso 9 de Noé, né? Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, né? Sempre aqui o que nós extraímos deste texto, é que sempre Noé obedecia a Deus, né? Era inculpável, sincero em agradar ao Senhor. E isso é destacado aqui no verso, que ele era justo e íntegro, ou seja, era justo, praticava a justiça pelo olhar de Deus, né? Era sincero, ou seja, não tinha máscara, não escondia nada, não tinha maquiagem, não era algo forçado, era algo sincero, algo de fato que acontecia no coração de Noé, ok? Na versão da Septuaginta, a tradução grega, né? Porque o texto em original em hebraico ele foi traduzido para o grego e aplicado ali na Septuaginta, né? Nessa versão dessa tradução grega, o termo aqui que é usado para retratar a Noé é perfeito, completo, né? E aqui não perfeito que é sem defeitos, né? Mas sim completo, que tem o desejo sincero, né, de agradar a Deus, tem o desejo compassivo, o desejo completo, não é algo vil, né, um desejo puro, um desejo completo, que vem ao encontro do desejo de Deus de ser adorado, ok? Então, essa é a palavra a qual Moisés aqui é retratado, Noé é retratado aqui neste momento, ok? E aí o versículo 9 continua dizendo o seguinte, que Noé andava com Deus. No finalzinho do versículo 9, diz que Noé andava com Deus. Essa expressão Noé andava com Deus é a mesma que tem lá em Gênesis capítulo 5, quando fala da genealogia de Adão a partir de 7 e destaca Enoque, que Enoque andava com Deus e ele não foi mais visto no meio, que Deus o levou para si. Então essa é a mesma expressão. Aqui a palavra de Deus então compara o andar com Deus como algo extraordinário, algo benéfico, de tal forma que Deus levou para si e deixou o testemunho de Enoque naquele momento, né? Que ele caminhava em constante comunhão com Deus, em meio a uma geração que
não queria nem saber de Deus, assim como Enoque, naquela geração onde Caim estava evoluindo a sua cidade, os seus descendentes evoluíam e o centro era, de fato, a raça humana e tudo que ela construía em suas tecnologias e tudo mais. Enoque priorizou um relacionamento com Deus e da mesma forma aqui a palavra de Deus nos diz que Noé o fez, né? Então Noé andou com Deus proporcionalmente da mesma forma de que Enoque andou com Deus, né? Então aqui nós temos esse paralelismo dessas gerações de que homens de fato encontravam graça aos olhos do Senhor ainda. As gerações não tinham se perdido totalmente, ainda existia uma pessoa que andava com Deus, né? Noé praticava com as determinações de Deus, ou seja, ele obedecia a Deus. E o que ele fazia, você pode se perguntar, né? As determinações que Deus já havia dado para a humanidade até aquele momento, né? Possivelmente participava do culto do Senhor que foi inaugurado ali por Enos, o descendente de Sete, né? Fez parte dessa organização e seguia tudo isso, né? Então ele guardava o sábado, que era uma ordenança do Senhor desde o Jardim do Éden, oferecia sacrifícios a Deus, conforme Abel o fez, e Deus possivelmente instituiu como parte do culto a ele, né? E ele pregava o arrependimento dos pecados do povo na sua época, né? Porque afinal Deus era justo e ele poderia perdoar o povo de toda a iniquidade, mas o povo não quis nem saber, né? Algumas tradições a respeito do judaísmo antigo, né, de alguns relatos do judaísmo antigo, nos levam a crer que Noé ele era hostilizado na sua época, diante de vários relatos que não estão aqui descritos no cânon, né, no Gênesis, diante de vários relatos, nos leva a crer que Noé ele foi hostilizado na sua época, né? Chamado de louco por construir um barco de madeira numa região que era árida, era praticamente um deserto, não tinha mar. Então ele era tido como alguém fora da curva, doido, que estava fazendo coisas sem sentidos, né? E eles, de fato, por acharem isso, recusavam essa mensagem de arrependimento que Deus o haveria de ter comissionado, né? Como Deus disse que aquela geração daria 120 anos, né? Conforme a gente viu na aula passada. Foi o tempo que Noé precisou para planejar e fazer todas as coisas a respeito dessa arca, e pregando o evangelho, pregando o arrependimento em todas as coisas, né? O quadro geral é que a humanidade havia se deteriorado e apenas um homem sabia o que era e fazia com sinceridade de coração diante da humanidade, né? Diante daquilo que Deus queria. Então apenas um homem seguia os preceitos de Deus e tudo que ele havia estabelecido para a humanidade, para a sua geração, para a sua descendência a partir de Adão, Sete, apenas Noé guardava ainda os preceitos e mandamentos do Senhor. E aqui, né, a partir do verso 10, ele fala a respeito da geração de Noé, ou seja, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Depois disso, né, depois de apresentar Noé, sua família, fica claro então o contraste entre ele e a sociedade que estava ali naquela época, né? E a sua vida retratava algo totalmente diferente de tudo aquilo que acontecia na vida de todos os outros habitantes ali naquele momento, né? E isso nos dá um relato, um paradigma, né? Então Moisés apresenta a partir desse claro contraste,
quais são as razões pela qual então Deus haveria de julgar e exterminar a raça humana e tudo que nela há, né? Então no verso 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, né? A palavra de Deus nos diz que Deus olhou para a terra e eis que viu que estava corrompida, né? Reforço o diagnóstico aqui de como a humanidade estava naquele momento, qual era a condição do ser humano naquele momento, né? Então, este é o olhar de Deus. Então, a palavra de Deus aqui no verso 12 diz que Deus olhou para a terra, ou seja, ele não foi influenciado por alguma coisa que eles fizeram, não foi alguém que disse alguma coisa, não. Deus olhou e Deus viu. Esse foi o diagnóstico segundo o olhar de Deus, né? E a este olhar, né, todos os seres vivos haviam se corrompido o seu caminho sobre a terra, né? E este é o motivo da indignação de Deus, como nós vimos ali, né, na última aula, né, que Deus ele se arrepende de ter criado o ser humano, ou seja, se indigna de tal forma que ele vai destruir tudo aquilo. Ele não quer mais aquele contexto sendo uma realidade diante dos seus olhos, né? Então, veja aqui a sentença e a diferença do relato de Gilgamesh, né? Segundo os deuses de Gilgamesh, babilônicos, os deuses estavam incomodados com o barulho, né? E aqui não é o barulho que incomoda o Deus criador de todas as coisas, né? É a indignação de Deus quanto ao pecado, quanto à corrupção e não quanto ao barulho. Então, há uma diferença substancial aqui entre as razões de Deus e dos deuses babilônicos lá relatados pelo ato histórico de Gilgamesh, pela história de Gilgamesh, né? Mas este não era o olhar de Deus para com Noé. Era o olhar de Deus para aquela sociedade corrupta e corrompida que havia se misturado com aquilo que Deus não se agradava, ou seja, tudo aquilo que Deus havia estabelecido para sua descendência foi distorcida pelo próprio homem, se colocando no centro de todas as coisas. E tudo aquilo que Deus havia construído para o homem, ele deixou de lado e resolveu viver seus próprios prazeres. E aí Deus, na sua imensa sabedoria, olha e fala: eu não quero mais isso. É por isso eu não desejo mais dar continuidade a isso. Mas a sociedade havia esse diagnóstico, todos os seres humanos, exceto Noé. Segundo este olhar, né, de Deus, tudo estava corrompido, mas este não foi o olhar de Deus para com Noé. E sim, o olhar de Deus para ele foi de regozijo, de alegria. Noé não era como os outros, mesmo sendo hostilizado, mesmo sendo zombado, mesmo sendo tido como louco, talvez, diante de todo aquele contexto, construir um barco no meio de nada, né? Do nada. Ele era aprovado. E resolve, então, Deus poupá-lo do castigo da humanidade e recomeçar o seu plano através de Noé. E aqui, de fato, nos dá aquela imagem de reboot, né? De Deus vai começar tudo de novo, né? Do segunda tentativa de fazer com que a humanidade, de fato, dê certo, né? Por mais que Deus estava desamparado, não desamparado, mas descontente com tudo que havia acontecido, mas que Deus estava zangado, que ele não queria mais, isso nunca fugiu do controle do Senhor. Deus sempre teve muito claro o seu propósito e o seu plano, e nada fugiu a tudo isso. Tudo, a salvação aqui de Noé, de fato, tanto quanto do livramento da morte, quanto a salvação espiritual pela fé, a gente vai falar um pouquinho isso
mais para o final, a salvação de Noé, ela é um fator aqui onde Deus já havia previsto que, de fato, a partir dali, ele poderia dar continuidade. Não uma destruição total, apesar de parecer, mas uma destruição parcial para que o plano de Deus continuasse vivo, conforme ele havia dito ali em Gênesis capítulo 3, verso 15. Verso 13, então o diagnóstico de Deus para Moisés, ele é dado, né? Então disse Deus a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Ou seja, a causa da violência, a causa do mal que está hoje sobre a humanidade é culpa deles, né? A palavra de Deus diz que existiam gigantes, ou seja, homens maus, homens com poder, homens que faziam da maldade aquilo que eles se apresentavam, a forma com que eles se apresentavam, né? Resolveu acabar com todos porque estava cheio de violência e destruir a terra juntamente com eles. Então Deus avisa a Noé, ele chama pessoalmente a Noé e avisa-o pessoalmente da sua decisão. Ele fala com Noé, né? No verso 12 no original em hebraico há um jogo de palavras aqui que não aparece nessa versão que nós lemos aqui em português. É como se eles dissessem que Deus dissesse assim: eles arruinaram a terra, uma das traduções possíveis aqui, né? E aí no verso 13, quando ele diz que resolvia acabar com eles, né? Como se ele dissesse: assim como eles arruinaram a terra, eu os arruinarei, eu vou arruiná-los, né? Então isso aqui é como se Deus estivesse fazendo um paralelo, dizendo, se expressando diante da sua justiça, que é igualitária, né? A justiça de Deus não é mais nem a menos, ela é no mesmo nível, no mesmo patamar, né? Então Deus, ele é tão justo que, da mesma forma que eles causaram a destruição, que os homens, que todos aqueles que estavam causando a violência sobre a terra, destruíram, arruinaram a terra, assim também Deus o arruinaria, né? Da mesma forma, ou seja, Deus é justo, a sua justiça ela é equalitária, não é demais destruir todo mundo, afinal, eles estavam destruindo tudo aquilo que Deus havia criado. Então não é a mais, é a justiça justa de Deus, igualitária, né? No sentido de mesma proporção, no mesmo nível. Ok? Apenas uma exegese aqui para a gente dar um pouco mais de intensidade ao texto. Ok? Deus então instrui, né, a Noé de como é que ele salvaria a humanidade e como ela se salvaria através de Noé e da sua família e todos os outros animais, né? Verso 14 a 17 vai falar um pouquinho a respeito disso, né? E a gente entende aqui que Deus faria uma enchente sem precedente, né? Um dilúvio, algo que nunca antes foi visto, algo que destruiria toda a terra. E aqui só um parênteses, há uma discussão, tanto no sentido geológico, em estudos científicos, se de fato o dilúvio ele foi de proporções planetárias, ou seja, toda a Terra foi inundada, ou se foi de fato localizado ali onde existia a sociedade daquela época, e dizendo que toda a humanidade se concentrava ali, então toda a humanidade ali seria extinta, né? Ainda não há uma, de fato, decisão a respeito disso, mas há o que se fala muito, e o que nós lemos através do texto é que sim, pode ter sido uma catástrofe de ordem mundial, né? Mas há estudos inconclusivos ainda a respeito disso, então nós não podemos afirmar pelo texto que nós temos aqui, mas a palavra de Deus diz que toda a terra, então toda a terra pode ser toda a terra
onde eles habitavam toda a Terra no sentido universal de todo o planeta, ok? Só um parênteses para ficar essa informação registrada aqui. Então Deus dá a ordem para que Noé comece então a construir a arca e dá a forma que ele construiria tudo isso, né? Verso 14. A palavra arca, ela aparece apenas mais uma vez no Antigo Testamento, que é exatamente quando Moisés faz a referência exatamente a respeito de como ele foi colocado no rio pela sua mãe em um cesto, né? A mesma palavra em hebraico ali para cesto é a mesma palavra usada aqui para a arca de Noé, né? E da mesma forma ela foi betumada, ou seja, impermeabilizada por dentro e por fora, para que a água não entrasse, para que não afundasse, até chegar então nas mãos da filha de Faraó, e Moisés ser resgatado. É a mesma analogia, a mesma palavra, a mesma engraçado aqui Moisés falando a respeito de Noé e daquilo que aconteceu a ele próprio, né? Essa arca teria um formato de uma caixa alongada. A palavra de Deus diz que ele teria 130 metros de comprimento, né? 22 de largura e 13 de comprimento, né? Então é como se fosse uma caixa alongada com ainda capacidade de flutuar, né? O cipreste aqui, né? A palavra verso 14 diz: faça a arca de tábuas de cipreste. O cipreste seria então uma madeira ali resistente, dura, né? E resinosa, ou seja, ela conseguiria resistir à ação da água, ou seja, naturalmente seria impermeabilizada, mas Deus ainda manda passar o betume por dentro e por fora para que a água não entre na arca e não consiga afundá-la ou fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Um barco, então, Deus manda construir de 3 compartimentos, né? Versículo 15: deste modo você fará comprimento de 130 metros, largura de 22, altura de 13. Verso 16: faça uma cobertura, deixando entre ela uma abertura de meio metro. Então, ou seja, é como se tivesse uma cobertura e entre essa cobertura houvesse uma parte onde não há preenchimento de tábuas, para que houvesse a circulação de ar. Entendemos nós aqui, né? Como se houvesse para vazar ali todo o ar quente e retornar o ar mais fresco, né? Um barco de 3 compartimentos, né? Versículo 16 ainda fala: coloque apenas uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, revestido com betume. Então, betume nada mais do que um piche, né? Asfalto, aquela gosma preta que impermeabiliza e não permite que a água se penetre, né? O mesmo processo foi feito lá com o cestinho de Moisés. As dimensões são parecidas aqui, comparando com os navios de hoje em dia, seria como um navio petroleiro, como um navio grande, de grandes proporções, né? E aqui, para que você tenha uma ideia mais ou menos do tamanho da arca, seriam praticamente 10 carretas daquelas que carregam carro, né, de 12 metros, geralmente elas medem, né, 12 a 13 metros, 10 carretas daquela enfileirada uma a uma, ou seja, 130 metros enfileirados, era bem grande, né, a arca. De largura 22 metros, né? Seria praticamente uma largura de um estádio de futebol, né? Um pouquinho menos, mas praticamente nas mesmas proporções. E a palavra de Deus diz que seria 13 metros de altura, ou
seja, mais ou menos um prédio de 4 andares. Eu aqui estou no 4º andar, minha casa fica no 4º andar. E quando eu fiz essa analogia, eu falei, puxa, o negócio era gigante, era enorme, né? E olha só que maravilha que Deus providencia e fala para que Noé faça, né? Naquela época o homem já dominava a carpintaria, né? Os filhos de Lameque já haviam desenvolvido essas tecnologias e ele de fato já dominava esta arte naquele momento, ok? Deus então anuncia a razão pela qual seria construída, ela está descrita ali, começa no verso 17. Porque eu vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Deus então anuncia o dilúvio, e a palavra aqui aparece pela primeira vez, né, no hebraico. O verso 17, em tradução livre, seria porque eu mesmo vou trazer, ou seja, não é um fenômeno da natureza, não é uma catástrofe natural, não é um acaso, será uma realização divina, ou seja, não foi uma coincidência climática, não foi uma coincidência interplanetária que coincidiu naquele momento. Não há uma intervenção divina aqui que diz no hebraico, no original, que ele mesmo, Deus, o próprio Deus Criador, ele faria isso, porque eu vou trazer um dilúvio, ou seja, não é algo que aconteceria naturalmente. Deus, como ordem, como consequência do pecado, manda algo especificamente para, de fato, punir toda aquela sociedade e fazer com que o seu plano de fato seja implantado, ok? Então, a sentença do próprio Deus aqui é algo sobrenatural, né? Dá a entender que é algo universal, né? Há outras interpretações, como eu já disse, né? Por dados geológicos, mas nós entendemos aqui que pode ser de ordem mundial também, tá? Então, diante dessa tragédia, Deus pouparia apenas a Noé. Então, a primeira vez que aparece aqui a palavra aliança no verso 18, né? Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, né? Não que seja a primeira vez que Deus firmasse uma aliança aqui com Noé, porque ele já havia feito uma aliança ali com Adão e também me esqueci o nome da outra pessoa, não me lembro, fugiu totalmente aqui tentando puxar, mas enfim. Mas Deus já havia proposto outras alianças anteriormente, né? Então, primeira vez, mas Noé já tinha familiaridade com isso, né? Com a realização dele através da história desde Adão, que Deus tinha empenhado a sua palavra, e assim também o faz com Noé, né? Então, Oséias capítulo 6, no verso 7, vai nos dar um pano de fundo a respeito disso, né? Assim como que Deus já havia feito algumas outras alianças antes de Noé, né? Então, mas, diz o texto, mas eles transgrediram a aliança como Adão, ou seja, desde Adão já havia aliança, e aqui Oséias vai falar da corrupção do povo de Deus para exortar o povo, né? E ele traz esse dado, né? Que eles transgrediram a aliança que Deus havia proposto, ou seja, de que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão assim o fez, ou seja, ele transgrediu uma aliança que Deus havia estabelecido entre eles. Então, desde lá, então aqui a palavra aliança é a primeira vez que acontece na palavra de Deus, mas não é a primeira vez que Deus se revela, empenha a sua palavra de fato
para cumprir algo que ele estabeleceu com a raça humana, né? Ou seja, desde o pacto com Adão de não comer a árvore do conhecimento de Deus, Deus já havia proposto aliança, né? Mas dessa vez é a primeira vez que o texto bíblico tem a intenção de preservar a Noé, desculpe. E essa preservação seria de acordo com o que Deus estabelece para Noé, né? Verso 19 diz assim: de todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, né? Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre toda a terra as suas espécies. 2 de cada espécie virão até você. E aqui nós temos essa analogia de que os animais iriam até ele, né? Aqui denota o poder de Deus sobre a criação. Assim como Deus chamou todos os animais para a presença de Adão ali no Jardim do Éden, para que ele intitulasse, desse nome a todos os animais, né? E os animais estavam ali, passaram diante dele, e ele dava o nome a cada um dos animais, ou seja, dotado de inteligência, do trabalho que Deus havia dado a ele. Da mesma forma, Deus convocaria como criador de todas as coisas, todas as criaturas, para naquele dia determinado do dilúvio, que eles estivessem na arca. E isso nos dá aqui a verdadeira diferença entre Gilgamesh e o verdadeiro Deus criador de todas as coisas. Não foi os seus animais apenas que foram salvos, que ele colocou num barquinho e se salvou por um acaso, porque os deuses haviam tramado algo para destruir. Não, Deus tem um propósito a salvar Noé aqui, manda ele construir, fala para que o povo se arrependa de tudo aquilo que ele havia feito até então, e de fato começa a fazer com que o plano dele seja colocado em vigor através da vida de Noé, né? E aqui no verso 22 diz, né? E foi o que Noé fez, conforme o que Deus havia ordenado, assim ele fez, né? E essa obediência, ela implica aqui em instruir a sua família, né? De tudo que Deus havia dito. Imagina só, né? Noé reunindo-se com seus filhos, com a sua esposa, suas noras, dizendo: olha, é o seguinte, Deus me falou que ele vai destruir toda a terra e só nós vamos ser salvos. O filho de Noé deve ter falado assim: não, papai, não falou não. Que isso? Você tá... Não pode ser, isso não é possível, né? Até para sua família deve ter sido difícil que eles se acostumassem com essa ideia, né? Então, ou seja, ele instruiu a sua família para que eles estivessem no mesmo propósito, na mesma sintonia daquilo que Deus havia dito a Noé, para que ele preparasse a arca durante todos aqueles anos, né? Segundo ponto aqui dessa confiança, dessa obediência, é que ele precisava reunir o material para construir essa arca. Ele não conseguiria fazer isso sozinho. Ele precisaria de ajuda da sua família, dos seus filhos, para planejar tudo isso, para ver o quanto de árvores tinham, quanto tempo eles conseguiriam reunir toda essa madeira, como que eles fariam isso de uma maneira prática, né? Como eles fariam planejado isso com uma extensão desse tamanho, as medidas e tudo mais, né? Planejar, preparar, e ele deu início então à construção de tudo isso aos olhos de todos, não era um segredo, não foi no fundo do quintal da casa dele, até porque isso estava à vista de toda a sociedade ali, ele era zombado a respeito disso, né? E essa construção não foi à toa que algo dessa magnitude, dessa proporção durou 120 anos. E a palavra de Deus diz que durante esses 120 anos ele construía a arca, mas ele pregava também o arrependimento, e todos que passavam zombavam dele e não criam no verdadeiro que de fato aconteceria um dilúvio na sua época, né?
Hebreus 11, verso 7, vai retratar Noé diante dessa confiança, diante dessa obediência que ele tinha a respeito de Deus, né? Através da fé que ele possuía no próprio Deus. Hebreus capítulo 11, no verso 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. E assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha só que profundo tudo isso, né? Uma pessoa que teme a Deus vale mais do que toda uma sociedade, toda uma raça humana perversa e corrompida aos olhos de Deus. Olha só o que é que o autor de Hebreus está dizendo, que ele, por ser justo a Deus, por ter encontrado a justiça de Deus através da fé, ele condenou o mundo e foi salvo. Olha só, nós hoje somos salvos da mesma forma pela fé através do Filho de Deus, e se apenas um de nós permanecer com a fé no Filho de Deus, todo o resto do mundo no dia final será destruído e o propósito de Deus haverá de ser cumprido, porque Deus o fez para assim ter como escolha, nós temos como escolha seguir a Deus ou não. Olha só a gravidade, olha só a intensidade, a profundidade disso, né? Noé obedeceu pela fé, creu contra todas as evidências, fez, pois era temente a Deus, né? A obediência condenou o mundo. Um com Deus é mais relevante do que o mundo sem Deus. Olha só, que espetacular, aqui seria fantástico se não fosse trágico, né? Então Deus, ele tem a justiça na mesma dimensão do mal que nós causamos, né? E hoje nós não vemos essa justiça de Deus porque nós estamos sobre a graça do Filho de Deus sobre nós, que já pagou o preço pela minha iniquidade e pela sua iniquidade, né? Assim como Noé se tornou herdeiro da justiça através da fé, assim nós podemos fazer através de Jesus Cristo, né? A arca simbolizava o Messias e Noé creu e foi salvo por ela, né? Ele creu em Cristo Jesus através daquilo que ele estava planejando pelo futuro, né? Daquilo que Deus havia dito e revelado a respeito dele. Hoje nós cremos em Jesus através do que ele já fez lá no passado, e esse é o legado que nós temos como cristãos, né? Nós somos salvos da mesma forma que Noé, pela fé, olhando para Cristo, o verdadeiro descendente da mulher, que pisou de fato a cabeça da serpente e hoje vive e reina nas regiões celestiais. Amém? Que nós possamos ser achados como íntegros, justos, assim como Noé nos dias de hoje, de uma geração corrupta e corrompida, a qual nós vemos diante de nós. O caráter de Cristo seja evidente sobre a nossa vida, de tal forma que as pessoas olhem e chamam este é lunático, louco, não compactua com as mesmas coisas dessa sociedade. É um habitolado, um radical, e nem sempre isso vai ser ruim. Porque a palavra de Deus diz que Noé condenou o mundo por ser dessa forma. Eu e você podemos ser semelhantes a ele, andarmos com Deus, assim como Noé andou, assim como Enoque andou, e sermos resgatados para a sua presença eternamente. Amém? Deus abençoe, um excelente domingo, excelente semana para todos vocês, e nós nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau. Fique na paz do Senhor Jesus. Até mais.